Olá, minha gente. Estou de volta aqui com vocês. Conforme fazemos semanalmente, para que estudarmos as lições bíblicas da escola dominical. Pertencemos à Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, cujo presidente é o pastor José Antônio de Castro. Temos nossos trabalhos no continente europeu, em vários países, tais como Itália. Nossa sede fica em Bollate, Milano. Também em Reggio Emília, Brescia, Parma, Mantova, San Giuliano, Novara, Torino, Vale da Aosta, San Bonifácio, Firenze e Bologna. Em Portugal, nossos trabalhos funcionam em Caldas da Rainha, Pero Pinheiro, Rio Maior, Áqueda e Faro. Em Espanha, na cidade de Valência e Alaquás. Na Suíça, Locarno. E no continente africano temos o nosso projeto AMI Brasil, sob a direção do pastor José Geraldo, em Moçambique, na cidade de Beira. Em terras brasileiras, nossa sede situa-se no bairro Mangueiras, município de Barra Mansa, Rua Manuel Martins, número 35. Em Volta Redondas, bairro Santo Agostinho, Rua Belém, número 347, bem próximo ao Colégio Municipal Jaime Martins. No município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro, Rua 9, antigo número 25, bairro Freitas Soares. O município é Porto Real. E em Minas Gerais, nossa congregação em Santa Rita de Jacutinga. Direção do pastor Giovanni Joni, Rua Governador Valadares, número 350, bem em frente à Praça da Estação. E brevemente, a extensão deste nosso trabalho em Santa Isabel do Rio Preto, também estado de Minas Gerais. Mais um trabalho que terá portas abertas para a propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Também na cidade de Caratinga, pastor João Batista. Brevemente traremos para vocês o nosso endereço de Caratinga, estado de Minas Gerais. E também sob a direção do pastor Hélio, na Bahia, estado da Bahia. Mais uma porta onde funciona o trabalho Missão Europa no Brasil. Também brevemente traremos o novo endereço para vocês. E queremos indicá-los o nosso jornal Missão Europa
em ação. Já estamos trabalhando na edição do nosso próximo número. E neste jornal nós trazemos notícias dos nossos trabalhos na Europa e no Brasil. Trabalhos que falam sobre missões, eventos, palavras pastorais, estudos bíblicos e também classificados dos nossos anunciantes. O nosso manual de estudos deste trimestre é Ebenezer Dominical, nossa revista, órgão oficial do nosso ministério. E a temática que estamos estudando é sobre fundamentos da unidade. Estamos falando sobre a unidade, a importância da unidade. E a conclusão a que chegamos a cada uma de nossas lições é de que não existe unidade cristã fora da verdade que é Cristo. Cristo, Jesus, o nosso Salvador. E hoje, dia 27 de novembro do ano de 2022, estudaremos a lição número 9, cuja temática é a seguinte: a relevância da unidade no trabalho. O texto áureo está registrado na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Paulo assim escreveu: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E na verdade aplicada, escrevemos que Jesus demonstrou a importância do trabalho em grupo. Aprendemos pela Bíblia Sagrada que não existem limitações para que a unidade entre os irmãos deva ser considerada, desde que esteja fundamentada num propósito centrado em Deus. Quando falamos a mesma linguagem com um só objetivo, Deus não restringe os desejos do nosso coração. E os objetivos traçados para esta lição são os seguintes: comprovar a relevância da unidade no trabalho, diferenciar união de unidade e mostrar que a unidade é projeto de Deus. Os nossos textos de referência encontram-se no capítulo 11 do primeiro livro bíblico, livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 1, 2, 3, 4, 6 e 9. Assim registrou Moisés. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram:
Eia! Edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Introdução. Jesus foi o mestre dos mestres. O núcleo do seu ministério terrestre foi o ensino. A metáfora e a parábola foram instrumentos de que ele lançou mão do conjunto de métodos que tem por objetivo assegurar a adaptação recíproca do conteúdo informativo aos discípulos e seguidores que ele desejou formar para dar continuidade ao seu ministério terreno. Seus ensinamentos despertam-nos para a importância de saber trabalhar em equipe. Através da palavra de Deus, compreendemos que não existem limitações quando aprendemos a nos empenhar com unidade de propósitos, a fim de executarmos algum trabalho. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 6, do nosso texto de referência. Quando trabalhamos em unidade e falamos todos a mesma linguagem, agimos como se fôssemos uma só pessoa, com um só propósito e um só pensamento. Deus mesmo diz: não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Parte B do versículo 6 do capítulo 11 do texto que lemos. E o título do tópico primeiro: o povo é um. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Escreveu o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 1 e 2.
O salmista expressou que é muito agradável quando o povo aprende a trabalhar com união de propósitos. Salmos, número 133. Empenhar-se para executar algo com unidade nunca foi tão simples assim. O apóstolo Paulo advertiu à igreja que estava em Filipos que a unidade entre os irmãos é o resultado de um longo procedimento. E no tópico 1.1 temos por título Como trabalhar em unidade. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Paulo escreveu 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Paulo ensinou que para se obter a unidade é preciso sentir empatia pelo outro. Ou seja, devemos nos preocupar com a situação do nosso próximo. Há necessidade de sermos como o bálsamo, com que se friccionam regiões doloridas do corpo, pois a verdadeira unidade requer um sentimento de ajuda ao necessitado. Trabalhar em unidade é ter a mesma comunhão do Espírito, pois somente entranháveis afetos e compaixões poderão unir-nos numa só fé e um só Espírito. O que falta para que sejamos prósperos e felizes? Unidade. Ter o mesmo propósito em casa, na igreja e no trabalho. Sentir o mesmo amor e compaixão pelo próximo. Trabalharmos unidos e possuirmos o mesmo sentimento um pelo outro. Tópico 1.2. Trabalhar em unidade exclui o faccionismo político. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Paulo, falando aos Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Para haver unidade naquilo que realizamos, não pode existir o sentimento de disputa e de partidarismo entre os companheiros de labuta. A falta de unidade desenvolve o faccionismo político e alimenta o sentimento de altivez. Trabalhar em unidade de propósitos faz repelir o egocentrismo e nos coloca na posição de fazer pensando no bem coletivo, pois todos são membros entre si e fazem parte de um mesmo corpo. Subtópico 1.3. O título é A Síndrome do Porco Espinho. Existe a fábula de um autor desconhecido que conta que,
Durante o período em que as camadas espessas de gelo cobriam grandes áreas de uma região, muitos porcos espinhos começaram a morrer em decorrência da baixa temperatura. Os animaizinhos logo perceberam a gravidade do problema e tomaram a decisão de se juntarem em grupos, a fim de que se aguentar um ao outro e se preservarem mutuamente. Até que um deles reclamou que os espinhos dos companheiros estavam ferindo-o e por isso não poderiam permanecer unidos. Muitos tomaram a decisão de se afastarem do grupo e por isso o frio voltou a ser a causa de muitas mortes. A raça dos porcos espinhos começou a dizimar-se. Que decisão deveriam tomar? Foi necessário que fizessem uma escolha para não serem extintos da terra. O jeito melhor foi cada um aceitar o incômodo dos espinhos uns dos outros. Foi então que resolveram trabalhar em unidade. Aprenderam a conviver com as imperfeições dos seus semelhantes, uma vez que o mais importante seria sentirem o calor um do outro com o propósito de sobreviverem. A verdadeira unidade não é aquela que une pessoas que se dizem perfeitas, mas aquela onde cada um aprende a conviver com os defeitos do seu próximo e a valorizar as qualidades de cada um. Tópico 2.0. A falta de unidade gera frieza. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 40. A indiferença é como o estado de alguém que é desprovido de calor. Sua frialdade causa desprezo e o ciúme é a mãe da desafeição. A ausência de unidade assolam-nos. Por isso, não devemos de nos descuidar da necessidade de nos manter aquecidos e incendiados pelo calor do Espírito Santo. Somente a graça, mediante o Espírito de Deus, ajudar-nos-á a nos mantermos em perfeita unidade. Uma brasa fora do carvão em incandescência, se ficar isolada do braseiro, apagar-se-á. A manutenção da unidade tem um preço que precisa ser levado em consideração, pois feridas sempre aparecem
quando decidimos trabalhar em unidade. Todavia, a falta de unidade gera frieza. Subtópico 2.1. União nem sempre é unidade. Voltando ao texto do livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 6. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. O povo era como se fosse uma só pessoa. Todos falavam a mesma linguagem. E essa era a causa primordial de que não haveria restrição para tudo o que eles intentassem realizar. Foi com base nesse princípio que o apóstolo Paulo ensinou os irmãos que estavam na igreja de Corinto. Ou seja, que todos falassem a mesma linguagem, com a mesma disposição mental e um mesmo julgamento. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Paulo, escrevendo em sua epístola 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. A consequência desse entendimento é que todos sejam pessoas que trabalhem com unidade e não apenas travestidas de uma mera união. É possível trabalhar com união sem ter unidade de propósitos. Ter muitos indivíduos trabalhando no mesmo espaço pode ser o símbolo de união. Não obstante, trabalhar com unidade é quando essas pessoas envolvem-se com os problemas da empresa e tudo fazem pela sua sobrevivência. Tornam-se um só corpo, onde todos os membros funcionam em perfeita harmonia. Subtópico 2.2. Unidade como o voo das aves migratórias. O voo das aves migratórias, em formato de V, desperta a curiosidade de muita gente. Estudiosos descobriram que essa forma de voar produz deslocamento do ar atmosférico, fenômeno ocasionado pelo pássaro que voa logo à frente e que faz com que as aves que vêm atrás ganhem impulsão e se cansem menos durante o trajeto do voo. Cientistas desvendaram um mistério e descobriram que as aves migratórias trabalham em unidade. Razão que justifica o porquê dessas aves voarem formando a letra V no céu.
Na medida em que cada ave bate suas asas para voar, ela cria um deslocamento de ar que dá sustentação à ave que vem logo atrás. Dessa maneira, o grupo consegue economizar 70% do esforço que cada ave gastaria a mais caso resolvesse voar sozinha. Da mesma forma, ocorre com as pessoas que compartilham seus esforços e lutam juntas para a concretização de um mesmo sonho. Com o foco centrado em uma mesma direção, caminham em unidade e chegam mais rápido aos objetivos propostos, pois a unidade produz um ambiente positivo de fé. Subtópico 2.3. O título é Unidade é como o marceneiro. O marceneiro é o profissional que tem o pleno domínio das técnicas de manuseio da madeira. Ele usa diferentes ferramentas para concluir o seu trabalho, tais como o martelo, a lixa, o metro, o parafuso. Pega a madeira que ainda não foi lapidada e a transforma num mobiliário. Com habilidade profissional, o marceneiro demonstra que somos diferentes, conforme as diferentes ferramentas que utiliza para o seu trabalho. As diferenças realçam os nossos defeitos, mas a unidade, tal qual o marceneiro, trabalha com as nossas dificuldades, mas também realça os nossos pontos valiosos. Somente a unidade leva-nos a desconsiderarmos os pontos frágeis para fazer sobressair os pontos fortes de cada um. Como a unidade, o marceneiro é perspicaz. Ele enxerga que o martelo bate forte, que o parafuso abraça o objeto e dá-lhe união, que a lixa diminui o atrito e faz polir as asperezas. O metro é determinado com o seu absoluto rigor e perfeição. A unidade é como o marceneiro. Faz todos sentirem-se úteis como uma equipe coesa, capaz de produzir móveis da mais alta qualidade. A unidade desperta a alegria pela oportunidade de todos trabalharem juntos, unidos por um mesmo propósito. E o título do item número 3: Trabalhar em unidade como ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Epístola de Paulo aos Colossenses,
capítulo 3, versículo 23. Como verdadeiro cristão, devemos desenvolver nossas atividades laborais em perfeita unidade com a equipe de trabalho. A Bíblia ensina a interagirmos com as pessoas com quem compartilhamos nosso ambiente de trabalho, como se estivéssemos fazendo para o Senhor Jesus. Essa é a razão para fazermos tudo com excelência. A Bíblia é a revelação de Deus aos homens e é ela que nos adverte que somos servos do Senhor e, como trabalhadores, temos o dever de honrarmos nossos superiores, assim como o superior deve dispensar tratamento digno aos seus subordinados, da mesma maneira como trata o seu irmão. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 9. Subtópico 3.1. Trabalhar com unidade é a vontade do Senhor. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 19. É da vontade de Deus que todos nós trabalhemos com unidade. Jesus preparou-se para a morte e falou muito sobre a importância de se manter a unidade entre os discípulos. Uma maneira de glorificar a Deus é conservar a unidade entre as pessoas. Como servos do Senhor, se quisermos ter comunhão com o Espírito Santo, deveremos trabalhar humildemente para mantermos a unidade entre nós. Subtópico 3.2. A unidade é um desafio. Promover a unidade por meios artificiais é fácil. O difícil é viver na prática a verdadeira unidade. As pessoas são capazes de ocultarem suas diferenças e criar laços
como agiam os fariseus e os da seita judaica, que honravam a memória de Herodes por ter reedificado o templo de Jerusalém. Eles uniam suas forças contra o seu maior adversário, Jesus. A perfeita unidade requer envolvimento de corpo e alma. Exige aplicação na execução de uma tarefa. Humildade legítima. Amor pelos seus semelhantes e, acima de tudo, amor por Deus. Trabalhar com unidade é um desafio. E a nossa conclusão da lição de hoje é que quando nos afeiçoamos a Cristo, nossa unidade fortalece. A união faz a força e todos se ajudam mutuamente e estão aptos para o trabalho em equipe. A unidade nasceu no coração de Deus. Sua essência contagia a todos e mantém o trabalho em equipe um negócio prazeroso de se desenvolver. Na próxima semana, retornaremos com vocês para estudarmos a lição número 10, também maravilhosa. A evidência da unidade nas associações sociais. Ebenezer Dominical é o nosso manual de estudos, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E estamos estudando fundamentos da unidade cristã. Compareça em um de nossos endereços elencados aqui e faça parte da melhor escola do mundo, dominicalmente, a partir das 8 horas, em todos os templos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa, no Brasil. Compareça! E certamente Deus tem uma bênção especial para você. Até lá!